Olá a todos, me chamo Ingrid Teixeira e estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre as mudanças climáticas e o pensamento e a evolução do pensamento científico. Então, as mudanças climáticas são um exemplo atual de como a ciência ela evolui com o tempo. Antigamente, muitas pessoas não acreditavam que as mudanças climáticas ocorrem por conta das ações do homem, né? Das ações do ser humano. E com os estudos que têm sido feitos, com as provas, né, que têm sido apresentadas dia por dia, porque a ciência ela trabalha baseada em fatos, em provas, isso começou a mudar. Então a ciência ela evoluiu muito. Com o tempo, os cientistas também começaram a estudar a questão do CO2, né, o dióxido de carbono, que é um gás incolor, essencial para a fotossíntese, porém um gás que contribui muito para o efeito estufa, né? Novas tecnologias também surgiram, como os satélites, os computadores, os dados históricos. E hoje existem muitas evidências sobre o aquecimento global, que antes não seria possível, mas que hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, né, isso já é possível. Então, a ciência ela não funciona com opinião, mas por provas. E no caso das mudanças climáticas, a gente vê o aumento da temperatura, né, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, esse calor. Por exemplo, a gente está no mês de abril, não deveria ser um mês tão quente, mas por conta das mudanças climáticas, né, aquecimento global e tantos outros fatores, é aquele calor, a gente está naquele calor, e muita chuva, daqui a pouco vem aquela chuva que parece que é inverno, né? Aquela chuva mesmo intensa. A relação com a sociedade. Então, muitas mudanças afetam diretamente a vida das pessoas, como exemplo do clima extremo. Por exemplo, aqui na região que eu moro, aqui é a zona rural. Então, se chove muito, prejudica a agricultura, principalmente a cultura da mandioca, que é a principal cultura daqui, a principal agricultura. Aí quando se planta manaíba, que chove muito, a chuva leva a manaíba, depois tem que aquele processo de replantar novamente e tal. Se for o sol muito quente, plantar a manaíba, cobre a manaíba todinha, né? E o sol está muito quente, o que é que acontece? A manaíba murcha, seca e não germina. Isso é muito, é muito sério, principalmente aqui na questão da agricultura. E os problemas ambientais, né? A sociedade também influencia, com certeza, na melhoria da ciência, né? Na evolução da ciência. Por quê? Porque a sociedade cobra os governos, cobra o governo e o governo cobra da ciência, e com isso a ciência continua evoluindo e contribuindo, né, cada dia mais para melhoria, eu diria melhoria. A gente sabe que é, o aquecimento global só cresce, né? Mas assim, a ciência ela ajuda a gente a entender, né, esses fatores, essas mudanças que acontecem. A importância, né, o quão é importante a questão da alfabetização científica, algo que deve ser trabalhado desde a escola, de forma lúdica, de forma não apenas conteudista, só questão de conteúdo, de prova, de decorar, porque isso não faz com que o aluno deseje buscar mais, deseje aprender mais com aquela matéria, deseje entender mais sobre aquele assunto, mas de uma forma mais dinâmica, né? Então, muitas pessoas têm dúvida ou acreditam em informações falsas, em qualquer coisa que houve. Talvez por quê? Porque eu não tenho conhecimento, né, científico de fato. E a conclusão é a ciência, ela, como a gente já sabe, a ciência ela está sempre em constante mudança. A ciência, cada fato novo, né, ela vai se mudando, se transformando. Depende de evidências, com certeza, porque a ciência não é só a questão de só
acreditar ou pensar, mas a ciência precisa de provas, de evidências. Um exemplo bem legal é, por exemplo, antigamente, aqui na zona rural, a gente não sabia o nível de chuva, por exemplo, né? Quando chovia, a gente não sabia a questão dos milímetros de chuva. Hoje em dia, com o avanço da ciência, a gente já tem aquele aparelho que consegue medir a quantidade de chuva que teve, por exemplo, na noite anterior. Isso aqui, principalmente aqui na zona rural, é uma coisa muito, muito, muito legal mesmo. As mudanças que acontecem são um exemplo claro, né, de como a ciência ela ajuda a gente a entender e a resolver os problemas do mundo. Obrigada a todos.